Sejam muito bem-vindos ao ElisaCast, o podcast do Colégio Elisa Andreoli. Eu sou a professora Gabriela Breg e hoje estaremos juntas aqui com essas pessoas super especiais para um episódio comemorativo de Dia das Mães. Bom, hoje é um episódio mais que especial em homenagem a todas as mães e para começar esse momento, vamos convidar todos vocês, inclusive as meninas que estão comigo, para iniciarmos agradecendo a Deus. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dom da maternidade, que cada mãe aqui presente e todas as mães da nossa comunidade sejam abençoadas com sabedoria, amor, paciência e força para seguir sua missão tão linda e desafiadora. Que o exemplo de Maria, mãe de Jesus, inspire e fortaleça a caminhada de cada uma. Amém. Amém. Hoje temos a alegria, né? A gratidão de receber 3 mães muito especiais aqui para a nossa escola e que fazem parte da família Elisa Andreoli, Jaqueline, Dani e Jerusa. Sejam muito bem-vindas. Então, para a gente começar, eu quero que cada uma de vocês se apresente, nome, os filhos e quanto tempo fazem parte aqui da nossa família Elisa Andreoli. Quem começa? Bom, acho que vou começar por mim. Eu sou mãe da Manu. A Manu está na 85. 8º ano. E a minha caminhada no Elisa ela é longa, né? Eu estudei no Elisa. A gente estava conversando nos bastidores. Não sei se tu estudou, eu acabei não perguntando. Mas eu estudei no Elisa, então quando eu pensei em colocar a Manu em um colégio, eu pensei tem que ser no mesmo colégio, que tem os valores que eu conheci, que eu vivenciei. Então, eu caminho com a Elisa já faz muitos anos, fui aluna, hoje em dia tem a Manu, meus sobrinhos, então é uma alegria. Relação com um colégio bastante longa. De amor, de valores mesmo. Dani. Eu sou a Dani, sou a mãe da Catarina e ela está na turma 27, então segundo ano do Fundamental 1. Bom, eu sou a Jaque, eu tenho 4 crianças, sendo que uma dessas crianças já está mocinha, ela já estuda na UFSC, a Duda faz psicologia na UFSC, mas é aluna egressa daqui do Elisa. Eu não fui aluna do Elisa, mas eu cheguei aqui em Santa Catarina em 2019 e me encantei com a escola desde quando eu saí do meu estado, escolhendo uma escola que pudesse acolher os meus filhos. Então, nessa procura, eu encontrei o Elisa e senti, mesmo à distância, que seria aqui que eu gostaria que os meus filhos estudassem. E a gente está desde 2019, há 5 anos. Começou com a Duda, que fez até o terceirão, o Guilherme, que está no 6º ano, a Manuela, que está no 2º ano, e o Miguel, que está no infantil. Então, é uma turma que está bagunçando aqui dentro da escola. Mas, iniciando a nossa conversa, eu queria agradecer muito o convite da direção da escola, das coordenadoras, porque esse ano eu faço 20 anos de maternidade, então, assim, é uma data muito especial, assim, eu tenho vivido e refletido sobre esse momento da minha vida, assim, intensamente, porque eu estou chegando num momento em que eu estou quase ultrapassando mais tempo de mãe do que não mãe. Então, assim, é uma data muito importante para mim e vim falar sobre isso aqui dentro do Elisa, que é a escola que eu escolhi para ser a segunda casa dos meus filhos, é muito, muito especial. Bom, muito gente, importantes, na verdade. Bom, a gente vai começar pedindo para que vocês façam aí uma retrospectiva, né? A Jaque até comentou que ela já tem quase mais tempo como mãe do que, né, sem ser mãe. Quem eram vocês antes de serem mães? Como que vocês podem se descrever? O que vocês sonhavam? Né? Como que era a vida de vocês antes da maternidade? Então, eu ouvi ela falando e eu já pensei assim, ó, nossa, a minha tá com 7 e eu já não me lembro mais como eu era antes. Nossa. Eu desisti da pergunta. Sim, porque eles chegam de uma forma tão maravilhosa e nos invadem, né? E a gente realmente deleta, né, o passado. É bem esse o meu sentimento. Olha, não me lembro. Eu acredito que a minha essência é a mesma. Eu sempre fui muito corajosa, muito autêntica, muito destemida. Mas a Manu, quando ela chegou, ela transformou realmente...
Ainda bem que a gente falou que era só eu que ia chorar ainda, que teu olho tá cheio de lágrima. As duas falaram que não choram, que só eu só chorando, mas a Dani já tá com o olho cheio de lágrima. Mas eu choro se eu ver alguém chorando. Ah, então você tá lascada. E eu digo que eu continuo com a mesma essência. Eu tenho essa bravura dentro de mim que herdei muito dos meus pais. Sou bem corajosa, bem determinada, bem ousada. E a Manu, ela veio para trazer o meu melhor, sabe? A minha missão, aflora, né? A minha Muitas missão, coisas. acho que é essa a palavra, a minha missão de vida. Hoje eu estou como profissional treinadora comportamental, sistêmica, e dentro da minha profissão, eu digo, eu sou ponte para que outras mães também se transformem, que reconheçam as suas histórias, a sua jornada. Mas tudo isso só aconteceu depois que eu fui mãe. Que eu comecei a me questionar, agora quem sou eu? Quem sou eu? Quem é essa nova G, que tem toda essa potência, mas que descobriu que pode ser muito mais? Então eu digo, a Manu, ela faz eu querer levar o melhor para o mundo. Porque se eu ajudar as pessoas a se transformarem, esse é o mundo que a minha filha vai viver. Então, eu sou muito feliz na minha profissão, sou muito feliz no meu maternar, e a Manu, ela me ensinou sobre eu reconhecer uma capacidade de alma, de propósito, de amor, do que Deus realmente queria para a minha vida. Eu tive que abdicar, acho que todas nós. Temos que dizer muitos nãos para o maternar. E ali a gente conhece a nossa maior potência. Se vocês pudessem descrever assim, a maternidade, o que ela mudou em vocês em uma palavra? O que vocês acham que seria assim? Olha, eu vou escolher como palavra individualidade. E vou explicar te respondendo à primeira pergunta. Quando eu engravidei e me vi ali, me tornando uma futura mãe, algo que me marcou antes mesmo do nascimento da Duda, eu estava na sala de aula, eu era universitária e a minha primeira graduação, conversando, e eu estava na sala de um professor que me conhecia muito bem, um professor muito próximo, a gente desenvolvi alguns trabalhos com ele, e no meio da aula eu fiz uma interferência que eu não lembro o que era, e ele se espantou com a interferência que eu fiz, por ser uma interferência em que visava o coletivo. E ele me olhou surpreso e falou assim para mim, já é a maternidade te transformando. Então, assim, o que mais me mudou nesse processo de maternidade é que eu deixei de ser uma pessoa só no mundo. E quando a gente passa a olhar para a maternidade, para os nossos filhos, a gente quer os filhos dos outros, a gente quer um mundo melhor, a gente quer uma sociedade que seja mais acolhedora, porque dos nossos filhos a gente vai se prolongando nessa história. E tu para de olhar só para ti, né? Foi o que aconteceu comigo. Então eu me tornei uma pessoa muito menos individualista e pensando no coletivo, pensando nos meus filhos, mas pensando num coletivo geral, sabe? Enquanto sociedade. Então essa é uma das maiores transformações assim, que eu percebi, entre outras, né? Porque a gente, ao longo dos anos, a gente vem se transformando. Quando você é mãe de um adolescente, de uma criança, de um bebê, a gente vai mudando, né? Na nossa história enquanto mãe. Eu penso num amor incondicional, que a gente nem justamente imaginava é o que vocês que poderia, já estão falando, né? A questão de um amor incondicional para ter um mundo melhor, mas também de tu virar uma leoa para fazer o que for melhor para ela, né? Então, realmente. Vou ser bem verdadeira, Dani. Para mim foi, Gabi, a paciência, a resiliência. Então, assim, a Manu é uma criança que, ao mesmo tempo que ela herdou, né, a minha força, a Manu é uma criança de personalidade totalmente o meu oposto. Geralmente acontece assim. Deus sabe das coisas. Deus sabe o que faz. Eu sou o furacão, ela é a calmaria. Então eu tive que, no começo eu queria que ela se encaixasse na minha personalidade. Eu não sabia ainda, não entendia sobre pessoas como eu entendo hoje. Então por isso que eu digo que a Manu me transformou também. Então eu tive que compreender na trajetória de eu ser mais paciente, de eu me encaixar no tempo dela, não ela se encaixar no meu furacão. E nisso o Colégio Elisa Andreoli me ajudou muito. Eu gosto de falar nas palestras uma coisa muito engraçada e sempre cito o colégio. Eu era aquela famosa mãe que vinha buscar a filha atrasada, correndo. Eu até encontrei a Michelle ali e eu sempre tinha que ligar para a Michelle, sempre atrasada, sempre pedindo, segura mais um minutinho, Manu.
E a Manu não comia, tinha desafios tremendos. Eu não sabia, a Manu era uma criança celíaca, passou por diversos desafios. Então, eu não tinha paciência com aquilo. E, aos poucos, a Manu foi me ensinando a ter paciência. O colégio foi me ajudando a compreender, através de várias professoras, através da alimentação. Ai, não posso nem lembrar. Prof. Lu, do Integral. Nossa, minha gratidão. A Prof. Lu. Eu não sabia. A Manu era uma criança celíaca e ela tinha muita dificuldade na alimentação. E aqui, no Integral, que eu achava, ai meu Deus, né? Vou colocar minha filha lá o dia inteiro, vou largar, vou ser menos mãe. Não, aqui eu fui acolhida. Que eu não era obrigada a dar conta de tudo, que eu precisava dar conta daquela mãe primeiro, que estava em transformação também. E aí eu aprendi a ter mais paciência com o processo, mais paciência com o processo alimentar da Manu. E tudo aquilo foi me auxiliando demais. Então, eu sou muito grata a cada professora. A Lu foi do Integral, mas todas elas sabem que a Manu passou. Todas elas foram essenciais. Então, a Manu me ensinou a ser mais paciente. Gente, e o que a maternidade ensinou para vocês que nenhuma escola, nenhum livro, nenhum filme, nenhuma série ensinou? Só ali. Acho que eu vou chorar em tudo. Eu percebo joga a fralda. Que ela tem, se eu olhar, eu quero chorar. Vocês me ajudam, amigas? Ela é policial, vai conseguir me ajudar aqui, ó. Ai, gente, eu vou falar pra vocês assim, 20 anos de maternidade, né? Sendo que eu cheguei na metade do meu processo de existência. Então, metade da minha existência é como mãe. Eu acho que a cada etapa da vida que a gente vai vivendo com os nossos filhos, a gente vai descobrindo alguma coisa. Então, hoje, eu tenho uma filha que é universitária, mas eu tenho um bebê que está com o primeiro dentinho mole no infantil. Então, já a mais velha, ela já aponta coisas que é diferente com os outros irmãos que não foi com ela. Então, assim, a gente também vai se corrigindo, né, ao longo dos anos, assim, coisas que eu percebo que lá naquela época funcionavam, há 19 anos atrás, naquele momento era aquilo que eu precisava, era aquilo que eu conseguia dar para minha primeira filha, não é mais o mesmo caminho que eu encontro, porque as coisas estão se transformando o tempo todo. Então, o que me mudou? Tu até usaste a palavra resiliência. Eu acho que esse é o segredo para a gente que é mãe, que a gente quer educar, a gente quer amar, a gente quer devolver para a sociedade um ser humano incrível, uma pessoa que colabore com as outras pessoas. A gente quer que o nosso filho seja completo, seja feliz, seja íntegro, seja digno. E o mundo está virado, o caos que está, né? Então, a gente precisa ser resiliente para ir adaptando em cada momento que a vida se apresenta para a gente as melhores alternativas para eles. Eu acho que é isso. Concordo perfeitamente, né? Porque é um desafio diário. A maternidade, você se vê como mulher, como mãe, como uma esposa... Profissional. Como uma profissional e querer contribuir para o mundo, para deixar algo bacana. Enfim. E tem que estar bem, tem que estar saudável. A gente tem que cuidar da gente também. Tem que fazer atividade física, tem que se alimentar. São muitos papéis. Muitos. São muitos papéis que a gente fica jogando pratinho, né? Senão a gente fica tentando equilibrar os pratinhos, vai ficando doida. Então, eu acredito que eu aprendi muito a ser filha quando eu me tornei mãe. Eu acho que essa foi uma grande transformação da maternidade na minha vida. Aprender como ser filha, né? Nossa, que filha que eu fui. Sim, a gente reflete sobre isso, é impressionante. Eu digo, quando eu me tornei mãe, eu pensei assim, como eu quero ser Aquele velho filha. ditado, quando tu for mãe, vai saber. E foi bem isso que aconteceu. Então, toda uma retrospectiva ali das mulheres da minha vida, né? Da criação da minha mãe, da criação da minha avó. Eu aprendi muito sobre mim, venho aprendendo. Então, a maternidade, ela me ensinou muito sobre ser filha. E qual foi o momento mais difícil, assim, da maternidade até agora? Se vocês forem fazer uma retrospectiva. Então,
Não, a gente escuta muito, né? Ai, é uma fase, vai passar. Mas daí vem outra fase. Daí, ai, meu Deus, e agora? É o mantra das mães, né? Essa fase vai passar, essa fase vai passar. Ai, gente, eu não sei. Pra mim, Pô, tu é questões 4, relacionadas com saúde é o que me desestabiliza, assim. Então, gente, é assim, é porque a gente vai aprendendo a certas coisas, né? Então, deu febrinha, olha na garganta, tem o pus, eu já fico até feliz. Olha a garganta inflamada. Mas só que não é só isso, né? Ano passado, a Manuela teve uma virose, eu não lembro o nome, um negócio, acho que escarlatina. Um negócio assim feio. Olha, quando a médica me falou, eu nunca nem tinha escutado falar, eu quase desmaiei no consultório, meu Deus do céu, qual será o tratamento para isso? Então, assim, eu acho que os desafios que a gente vai enfrentando com a saúde é um susto. Em março, agora, eu fiquei 4 dias na UTI com o Miguel, que tem um problema de asma. Então, assim, são coisas que fogem um pouco do teu controle. Talvez eu seja um pouco controladora, eu não sei. Então, é o que me assusta Imagina, mais. só tu é controladora, nós não. Ai, que bom, me entendem. Quase nenhuma mulher Não. Bastidores lá tá rindo. Ai, gente, mas eu vou falar outra pra vocês, que eu sei que vocês vão chegar lá. Quando vocês percebem que o filho de vocês começa a amar outras pessoas. E começa a dar os indíciozinhos que o ninho, ele já não vai ser totalmente completo. Não é mais a prioridade, né? Não me sinto preparada. Então eu tô naquela fase que 11 horas da noite todo mundo dormiu. Ai, tá os 4 aqui dentro. Ai, que paz de espírito, meu Deus. Ai, aproveitar esse momento. Sim. Vamos curtir enquanto E podemos. pra vocês, meninas, o que foi até agora o mais difícil aí da maternidade? Bom, para mim foi também a questão de saúde, como tu falou. Acho que se nossos filhos têm saúde, o resto a gente busca resolver. Né? O resto dá um jeito, né? Isso, então como eu até me emocionei antes, a Manu, uma criança celíaca, e até então eu não sabia o que era ser celíaco. Né? E quando eu descobri, eu pensei, celíaco é só não comer trigo? Fácil, né? Vamos tirar o pão, vamos tirar o macarrão. E não, gente, o trigo, ele tá na maquiagem, o trigo tá na mostarda, o trigo tá no hambúrguer. Tá nas festas de E aniversário. não no pão do hambúrguer. Uma criança deve ser festa super de aniversário, o que é que uma criança celíaca come? A pipoca e a gelatina. E não, nem a gelatina, que a maioria das gelatinas... Se for feito no mesmo ambiente ainda, né? E contágio. Então, assim, a Manu foi uma criança que ela teve várias infecções urinárias de repetição. 8. Inclusive, eu lembro que ainda estava no infantil aqui. E era por conta do trigo? E eu vivia investigando. Eu não usava lenço umedecido, não isso, não aquilo. Eu era aquela mãe que não tinha mais o que cuidar. Aí eu me culpava. Então, a saúde... A famosa culpa. Não falamos dela ainda, mas ela estava ali presente, né? E até um dia que eu investigava... Eu comentando com a minha massagista, ela falou, leva na endócrino tal, que a minha filha tem tal tipo de doença, tal, e quem sabe essa endócrino descobre. Passei nos maiores especialistas de São Paulo, tudo quanto é médicos famosos, e ninguém nunca me disse que a Manu podia ser celíaca. É uma coisa que devia ser igual o teste do pezinho. Mães, se atentem a isso. Infecção urinária de repetição para as meninas é um principal indício. Então, a Manu teve que fazer várias vezes sonda. Até hoje a gente trata... hoje em dia ela tira sangue, mas a agulha é um tabu para a Manu. Ainda bem que eu trabalho com hipnose, né? É hipnose em cima de hipnose para tirar sangue. Mas por quê? Ela sofreu muito de pequena, né? A questão alimentar. Por que eu me estressava que a Manu não se alimentava, né? Porque ela... sentia que o corpo dela é uma coisa... Rejeitava. Então, a minha filha não era como as outras crianças. Ela não gostava da bolachinha, do danoninho, do negócio. Ela vivia passando mal. Então, começou a ficar cada vez mais restrito. Quando eu descobri o que era o celíaco e tal, tem que fazer endoscopia, tem que fazer uma... Como é que fala quando pinça? Pulsão. Biópsia. Biópsia, obrigada. Tem que fazer biópsia. Então, assim, para confirmar realmente se é celíaco, tem que fazer biópsia. Aquilo mexeu muito com a gente, assim. E, ao mesmo tempo, inclusive a Manu, ela reagiu muito bem ao diagnóstico. Por quê? Porque a gente não aguentava mais passar mal. Ela descobriu somente... E saber o que é muito bom, né? Também, há 3 anos atrás só, ela descobriu. Então, vocês param para pensar, a Manu tinha 70% do intestino já inflamado, comprometido. Sendo que a família do meu marido, a minha sogra faleceu de câncer no estômago, meu sogro teve câncer de intestino. Então, é uma doença que realmente precisa ser olhada. E aí, novamente, eu quero citar o colégio. A preocupação de quando a gente descobriu, eu quero citar aqui as amiguinhas, né?
da Manu. As mães sabem o que é tua filha não ser excluída. Então, chegar num aniversário, a mãe se preocupar em fazer um kit para Manu. Eu vim conversar com a cantina, né? Ali onde compra lanche, não sei se é uma cantina ainda. Dos profissionais ali. Então nós vamos trocar o açaí, a marca do açaí, porque os demais, com glúten ou sem glúten, eles não vão perceber. Mas a Manu pode comer um açaí, a Manu pode comer um pão de queijo. Então, assim, isso aqui vai ser feito separado. Então, sabe, o carinho, o amor constrange demais. E a Manu, sabe como que ela foi lidar com a doença? 100% bem. Não que ela não teve que lidar com situações, né? Mas agora eu sei o que eu tenho. Ela tinha um nome, dá ela um tinha alívio. Um alívio. Então a questão da saúde é o que mais mexe comigo e acho que com todas as mães acaba mexendo, né? Eu vou com elas, sabe? Porque os outros a gente, né? A gente vai A gente aprendendo se esforça. intuitivo. E vai aprendendo, né? Acho que Isso. vai Mas vai a acertando, saúde- vai errando, vai ali. Olha, eu vou contar uma coisa A pra saúde vocês. realmente. Quando meus filhos nasciam, eu sentia, assim, ali no parto, uma sensação meio... um instinto animal mesmo, assim. Eu acho, assim, que se o médico não desse conta, eu cortava o meu cordão umbilical com o próprio dente. Vem um negócio, assim... visceral, instintivo. né? E, assim, quando a Duda nasceu, foi algo, assim, que eu lembro de espantar todo mundo, porque eu era uma menina, eu era muito nova, eu não tinha noção, eu nunca tinha carregado um bebê recém-nascido no colo, ela foi a primeira. Então, assim, eu saí dali pronta para ser mãe e já dando conta das minhas funções. E a gente faz isso, não é uma coisa minha. Eu acho que a maternidade, ela traz essa força Transforma. e transforma a gente, né? Absurdamente. Deixa que eu tomo conta. Deixa comigo. Deixa comigo. É, Manda olha a pra cria. mim. Nasceu uma mãe, nasceu a solução para tudo. Nasceu um coque, nasce um coque. Nasce E um nasce o coque, sentimento nasce de um- culpa, né, meninas? A gente precisa falar Nasce sobre esse isso. também. Nasce o Nasce, sentimento de culpa, Ó, como eu me gente. culpei, né? Como A gente tá sempre se médico culpando, achou isso e ela tanto tempo tomando medicação, tanto tempo passando mal, né? E eu tomei pra mim, né? Em vez de ter os médicos, os exames, né? Eu tomei pra mim aquilo. Eu falei, como eu nunca perguntei, como eu nunca escutei isso, né? Realmente, nós, mãe, nasce uma mãe, nasce um coque e uma culpa. E muitas alegrias, né, gente? Vamos falar sobre elas? Vamos falar sobre a Vamos lá. Me contem aí se vocês conseguem lembrar, assim, aqueles momentos simples entre vocês, mas que faz tudo valer a pena. Se vocês pudessem destacar alguma coisa, assim, dos momentinhos simples de alegria, mas que falar, ai, obrigada, Senhor, por Ai, gente, ser eu acho que eu vou contar um que eu te contei semana passada. Não sei se foi pra ti que eu contei. Eu cheguei aqui na Feira do Livro, né? E daí a Manu me pediu pra comprar. A gente foi lá pra ver os livrinhos e tal. E daí ela veio toda feliz. Ai, mãe, leva esse aqui pra mim. Tá, eu comprei o livro pra ela. É do... que é famosinho. Eu nunca sei falar, gente. Baby... Aquele de pintar. Bob Goods. Bob Goods. Bob Goods. Essa menina, febre do momento. A febre do momento. Saí ali do ginásio com ela e ela veio a escola inteira mostrando. Meu Bob Goods, meu Bob Goods. Olha, amiga, chamando as amigas pra mostrar. Filha, que livro é esse? Eu não sabia que era tão importante assim pra ti. Sim, mamãe, eu já pedi várias vezes, mas você tá sempre trabalhando. Gente, aquilo ali, eu fiquei assim... Meu Deus. Respira. Gente, eu não consigo perceber o que é importante para minha filha, porque não é um livro, para ela é muito importante. Talvez na minha cabeça é um livro de pintura. E daí ela percebeu que eu fiquei mal e ela olhou para mim e falou: mas nada é mais importante que você para mim, mamãe. E o olhinho dela brilhou. Então, assim, sabe, eles são incríveis. Ontem, eu tô falando de coisas assim, porque se a gente for ficar narrando, são mil coisas, né? Mas ontem a gente tava no carro e aí eu e o marido de mão dada no carro, a gente vai assim, mas ele foi fazer uma manobra e soltou a minha mão, né? Pra poder segurar o carro ali e tal. E daí o Miguel, que tava atrás, na mesma hora ele pegou minha mão. Ele percebeu que o pai soltou a minha mão, aí ele falou assim mesmo: eu vou segurar a mãozinha da mamãe. Ai, querido. Então, assim, gente, Que exemplo. são coisas assim que eu não sei, eu me sinto a pessoa mais amada do mundo por eles, sabe? É tudo muito é recíproco. É mágico, né? Eles têm esse poder de... A tua é a menorzinha, né? Tem 7 a minha.
O Miguel tem 5. 5. Nós temos o costume de todo dia orar para dormir, né? E aí eu vou na caminha com ela, ou eu, ou meu esposo, enfim. Mas aí a gente ora, e aí é aquele momento maravilhoso, né? Que se o teu dia foi péssimo, tu esquece tudo. Porque eles Aquele conseguem... momentinho vale a pena, né? E aquela troca de carinho e... Cheirinho. E eu falo o tempo todo, eu te amo. E ela diz, tá bom, mãe, tu já falasse. Não, mas é pra te não esquecer que eu te amo muito. Outro dia a gente estava conversando exatamente sobre essa pergunta. E aí eu pensei que a Manu fosse falar algumas coisas que a gente tinha feito e que, né, a gente, pais, às vezes acredita que é. A gente fez uma viagem que era o sonho da família. E eu até pensei que ela fosse falar sobre isso. E aí eles nos surpreendem. Ela falou assim, mãe, é o momento que eu mais gosto com você é quando você chega do trabalho e você pergunta o que foi mais legal no meu dia. E aí eu começo a te contar, e aí a gente fica junto, aí você conta como foi o seu dia. E a gente tem esse hábito desde pequena. Eu sempre trouxe essa pergunta para Manu. Manu, o que foi mais legal, mais? E também a gente brinca, qual foi o balacobaco? Qual foi o rolê do dia? E aí ela Passa sempre tem fofoca. a história. Porque hoje foi troca do espelho, e daí não sei o quê, daí ela traz as dores, daí eu, né, aquela mãe treinadora, já vou... Tá, Manu, mas você saiu do seu lugar, né? Saiu da zona de conforto, porque é bom. Aí a gente começa a trazer as pequenas metas. A mãe treinadora já treinando. E ela gosta exatamente desses momentos. E aquilo me surpreendeu. Eu falei, nossa, né? E é o momento que a gente tá ali de pijama na cama, conversando Tão simples. E aqui somos todas mães de meninas, né? É verdade. Não, E a gente ainda tem mais isso, né? Essa conexão quando é a menina, porque a gente tem essa missão de ir transcendendo, né? O que a gente traz da nossa história, do nosso eu feminino. A gente vai passando isso para nossas filhas, né? Eu e a Manu, a gente conversa muito. A gente sempre teve esse hábito. Sempre gostei de ter esses momentos com ela, assim. Então, um momento de cafezinho, um momento de oração. A Manu sempre está nos treinamentos olho no olho, né? olho Do estar no aqui. olho. Eu estou aqui. E eu falo para ela assim, filha, eu te amo tanto, 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 tanto. Porque você saiu de dentro de mim. E aí eu brinco, se você saiu de dentro de mim, você é um pedaço da mamãe, então vem cá, meu pedaço. Eu acho que é esse nosso sentimento que Ai, nós mãe, mães que temos. mico. Ai, mãe, que mico. E ela agora tá bem nessa fase, né? 12 para 13. Então, tudo aqui. que Ela, fase. ela vai ficar louca quando ver esse podcast, né? Eu tava contando. Ela falou, mãe, quando terminar o podcast, é hora do recreio. Se você for lá no meu grupo, você não vem fazendo gracinha, que eu sou bem brincalhona. Você vem de boas, hein, mãe? De Tá boa. bom. Ai, bonitinha. Sem mico, Cheia mãe. das recomendações. Cheia. Vai chegar, tá? As nossas Vai. ainda estão na fase do ai, meu Deus, ai, minha Eu mãe. comentei com né? ela antes, quando eu cheguei agora no colégio, eu encontrei a turma pelo corredor. E aí ela veio e correu e me abraçou. Daí eu disse, olha, deixa eu aproveitar ainda a minha fase, que ela tá aproveita. ainda me Aham. abraçando A minha vai fazer na frente assim, dos ó. amigos. Ou assim, né? Vai de longe. Mas é capaz, eu falei assim, é capaz de ela correr e te abraçar. Porque tu foi sim. prof dela, né? Do Proerd. Sim. E a Gabi foi prof da ginástica, que a Manu ama de paixão, olheira. Maravilhosa. Anos, né? Anos. Apaixonada. Melhor prof da vida. Mamães coloquem. Agora eu tô no curricular, não tô mais Ah, com a é? ginástica, Ah, tá. mas coloquem na ginástica, É, porque eu falo que ensina pra vida. Com Fala, certeza. passou pela ginástica, A sabe Manu fazer. já tá na ginástica. Uma coisa já que tá. precisa elencar, falar do Colégio Elisandro. Olha, eu parece que eu tô fazendo propaganda, né? Mas eu faço mesmo. Minhas alunas acabam colocando os filhos aqui, tá? Qual colégio que tem yoga? Qual colégio tem a professora de yoga? Eu sou apaixonada pela Dani. Minha nossa. Vou falar novamente dela, vou ficar emocionada. Mas a Manu faz yoga desde o primeiro dia que abriu a turma. E ela já teve opções de... A Manu é apaixonada pela ginástica, pelo movimento. jazz, A pelo Manu é do balé. movimento, É do né? movimento. E já teve opções que ela foi dançar profissional e falou, filha, só que só tem no dia do yoga essa aula para você participar dessa companhia. Não, então eu não abro mão. Nossa, que legal. Ela não abre mão da paixão dela, que é a dança, ela troca tudo. E o yoga, ela não troca. Eu não posso ficar sem a aula da Prof. Dani. Então, E isso- algo que ela aprendeu na escola, né? Não, pode até parecer propaganda, né, gente?
Mas assim, a gente precisa falar da escola, porque realmente, quando a gente fala da escola... É que é uma parte muito importante da maternidade, cara, é né? tudo. É a gente abrir mão da nossa presença ali para eles estarem em um ambiente onde a gente confia, com pessoas em que a gente confia. Exato. A escola assim, é o nosso braço direito. Para mim, nossa rede de apoio, hoje é a minha única rede suporte. de apoio. É a minha rede de rede. apoio. Eu não tenho minha família aqui. Então, assim, a escola é o meu principal braço direito. Eu vivo em função da escola. Eu me mudei para morar do lado da escola. Eu mudei de bairro para vir para perto da escola. A gente não cogita a possibilidade de se mudar porque eu não quero sair de perto da escola. Eu mudei de trabalho para ficar perto da escola. E por quê? Porque eu acho que a escola ela não é feita do CNPJ, do número de aprovações que ela coloca no vestibular, no Enem. Eu acho que ela é feita das pessoas. E isso a gente precisa falar, que aqui dentro dessa escola nós temos seres humanos incríveis, pessoas amorosas, pessoas que amam. Cara, uma escola desse tamanho. E os meus filhos, eles são reconhecidos de um lado para outro. Os nossos alunos são conhecidos pelo nome da mãe e nome do pai. A gente nome, sobrenome e a turma, eu acho isso incrível. Eles me olham, quando eu chego, eles já estão chamando. Então, assim, gente, essas pessoas, elas não são daqui, elas são de outro planeta. E às vezes o pessoal pergunta pra mim, nossa, mas a Manu estudou lá desde o infantil, mas tu não achava aquele colégio muito grande, não era meio perigoso para se perder? Eu falei, gente, tudo menos se perder lá dentro. E o infantil até aqui é quando fora. eu chego na portaria, eles sabem o meu nome, exatamente como tu estás falando. Todo mundo sabe. É a questão, novamente, da saúde da Manu. A Manu vai para os passeios que tem do Movimento Reparação. E até a própria irmã, às vezes está junto, e a Manu fala que a irmã vem e fala assim, Manuela, o seu lanche especial, lembre. Então, assim, elas lembram até que a Manu é celíaca. Então, eu digo assim, como não sentir que é a extensão do meu lar, não é nem casa, é a extensão do meu lar. É cuidado o tempo todo. É tanto cuidado na Elisa que chega a constranger a gente de tanto amor. Sim, sim. E a Dani pôde sentir um pouquinho isso esse ano também, né, Dani? Sim. Participando das atividades aqui dentro. Eu já conheço, já estou dando aula no colégio há algum tempo e esse ano realmente foi muito especial para mim e para Catarina, que eu dei o ProErd Kids para ela, né? E eu não sei quem estava mais ansiosa. Se era eu ou se era ela. E foi mágico, assim, foi muito especial com ela, com a turma dela. A Manu era enlouquecida. Viver um pouco o mundo dela aqui na escola, né? Naquele momento, ali na aula. Sim, vendo ela. a mãe ocupando um lugar de ensinar, né? Sim, aquela admiração. Ela toda orgulhosa, né? Vindo falar comigo e se despedindo até a noite, ela dizia. Que legal. E a mamãe de farda, né? Uma referência, é bem né? engraçado. Teve outro momento que eu, com ela no corredor, no pátio da escola, passou uma aluna pela gente e ainda falou assim, ó, nossa, deve ser muito legal ter uma mãe policial, né? Olha só, que querida. Deve ter ficado toda orgulhosinha, né? Sim, ficam. Eu acho que até os adolescentes, por mais que eles estejam nesse lugar de, tô com vergonha, não, eles ficam. No fundo, eles gostam. E, gente, se vocês pudessem dar uma dica para uma mãe de primeira viagem, o que vocês falariam para ela? Exatamente isso. Cheira a hora que nasce. Aproveita o momento. Cheira o teu filho a hora que ele tá com aquele cheirinho de suor. Cheira a hora que ele vai dormir, que tu cheira aquele cangote cheirosinho. Eu acredito que o cheiro é a conexão. Para mim faz total sentido, assim. Cheira o teu filho, fica com o teu filho, dê tempo de qualidade com o teu filho. Afeto. Olha nos olhos do teu filho. Eu acho que essa proximidade, as nossas crianças precisam desse toque, desse carinho ao longo muito de toda a nós vida, né? Não só quando é bebê ou criança, né? Sábado ainda fui num chá de bebê de uma amiga e eu tenho esse costume de dizer, é o amor mais lindo do mundo. Quando tiver nos teus braços, tu vai conseguir entender, porque é mágico. E realmente, é curtir cada fase, cada momento, porque é muito rápido. Passa muito rápido. Muito rápido, né? Tu já sabe melhor que a gente. É engraçado, assim, eu olho para eles, eu lembro do nosso primeiro olhar, assim, de todos eles, assim. A primeira vez que eu vi a Duda e que eu me vi ali naquela situação, assim, meu Deus, eu tenho um bebê no meu colo. Então, foi...
o Gui, na hora que ele nasceu, assim, gente, o Guilherme foi nomeado o bebê mais bonito da maternidade. Eu falo isso pra ele, ai, mãe, para. Eu perguntei pra pediatra, né, doutora, tá tudo bem com ele? Aí ela levantou, olha pra esse bebê, ele é o bebê mais bonito da maternidade, tá tudo perfeito com ele. A Manu, é engraçado que quando a pediatra me deu ela assim no colo, eu encostei ela assim, e até hoje a gente tem essa conexão, a gente se encosta e a gente sente, sabe? E o Miguel, meu Deus, o Miguel, ele chorando, né? E daí quando eu falei com ele, ele sorriu, assim, que às vezes acontece, né, esse momento, assim, mas foi tão mágico que a gente não conseguiu fazer foto nem nada. Mas ver que ele estava conectado comigo desde o ventre, assim, é uma relação, assim... Eu acho que a relação que mais se aproxima de Deus é a nossa, né? De mãe com filho. Então, se eu pudesse dar uma dica... se a culpa vier, porque ela sempre vem, a gente está sempre querendo dar o melhor e às vezes a gente não consegue, um chazinho com um banhinho, esperar o dia passar, porque isso acontece, esse sentimento de culpa, infelizmente, nos acompanha por N fatores. E, na medida do possível, de cada realidade, de cada mãe, viver intensamente cada momentinho do bebê, a criança que vai se desenvolvendo, o adolescente e a vida adulta, porque a gente vai acompanhar nossos filhos sempre, né? O estado de presença. Presença, exato. Quando estar ali, estar presente. Isso. Gente, obrigada. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Foi uma alegria recebê-las, ouvir um pouquinho, né? Compartilhar um pouquinho desse momento, né? Na semana do Dia das Mães, que é uma semana que pra gente é tão especial, né? Atividades na escola, gente que tá aqui ainda envolvido com as crianças no colégio. Então, muito obrigada por compartilharem as suas histórias, os sentimentos, as reflexões. Nossa, eu que as agradeço. Agradecemos o carinho que o colégio tem conosco também, né? A maternidade trazendo retornos, né? Gratidão a todos os profissionais do Elisa, né? Das irmãs, até cada profissional, até aqueles que a gente às vezes não tem acesso. Eu digo que o Elisa Andrioli, ele investe em autoconhecimento, inteligência emocional, desenvolvimento para os professores, eu vejo isso. Então, é um lugar que eu me sinto segura, é um lugar que junto comigo desenvolve a Manu. Então, eu sou muito feliz de ser mãe da Manu, que é a criança certa para mim. E é uma criança que, como todas nós, é a criança certa chega para nós, para nos ensinar, para nos amar. E o Elisa faz parte da nossa história, da nossa vida. Eu sou muito grata. Bom, então, que em tudo o amor possa ser a nossa luz e o nosso guia. Bom, obrigada por vocês que nos acompanharam até aqui e nos vemos no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau. Tchau.